Os Estados Unidos estão recrutando influenciadores. Isso mesmo que vocês ouviram. Os Estados Unidos estão recrutando influenciadores. E eu vou mostrar para vocês aqui os nomes, as fotos e o que o governo brasileiro fez em relação a isso. Olha, o que eu vou contar para vocês neste vídeo aconteceu na última semana. E quando eu digo que aconteceu, eu digo que aconteceu ao mesmo tempo. 3 coisas na mesma semana, envolvendo os Estados Unidos e o Brasil. E nenhuma delas é coincidência. A primeira, influenciadores de direita foram convidados para o consulado norte-americano em São Paulo. No mesmo tempo, o governo Trump tentou mandar 2 funcionários do Departamento de Estado para o Brasil e o Itamaraty barrou. Terceira coisa, o governo Trump renovou declaração de emergência de Estado Nacional contra o Brasil. E se você acha que essas 3 coisas estão desconectas, é aí que eu vou mostrar para vocês neste vídeo que essas 3 coisas estão correlacionadas, está formando uma conjuntura preocupante. Meu nome é Marcos, nós vamos realizar mais uma análise aqui no realismo neoliberal. Vamos começar pela foto. No dia 23 de julho de 2026, uma influenciadora, Maria Fernanda Schmidt, que é a apresentadora do Brasil Paralelo, postou no seu Instagram que o consulado norte-americano convidou ela para discutir a liberdade de expressão no Brasil. Nas palavras dela, abre aspas, foi uma oportunidade para discutir os desafios enfrentados por influenciadores e produtores de conteúdo no ambiente digital e conversar sobre os rumos da liberdade de expressão no Brasil. Fecha aspas. Parece algo inofensivo até o primeiro momento. Mas aí você olha a foto e o que ela publicou e começa a perceber alguns detalhes. Na foto aparecem, junto a ela, Leandro Narlock, o empresário Rafael Ferri, que é o produtor do café com Ferri, a influenciadora Penélope Nova e uma diplomata americana chamada Rhian Jan Stokes. Essa diplomata é responsável pela área de assuntos culturais do consulado dos Estados Unidos em São Paulo. Todos os brasileiros que aparecem nessa foto têm algo em comum. Produzem conteúdos a favor da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência e também produzem conteúdo de oposição ao governo Lula. Mas essa foto é só a ponta do iceberg. Por que eu digo isso? Porque essa reunião não foi um evento isolado. Segundo o jornalista Leandro Demore, que foi o primeiro jornalista a publicar sobre o assunto, o consulado americano vem produzindo e realizando várias reuniões em séries, sempre com grupos pequenos de influenciadores. E sempre sobre o mesmo tema, que é o quê? Liberdade de expressão no ambiente digital. E os outros influenciadores do mesmo campo político já receberam convites para novas rodadas. Então não é algo único e isolado, é algo que vem se produzindo em série. É a primeira de muitas reuniões futuras. Agora, pensa comigo, vamos lá. Por que a representação diplomática dos Estados Unidos está interessada em se reunir especificamente com influenciadores que fazem oposição ao governo atual? Por que não convidaram influenciadores de diferentes linhas políticas? Porque apenas um lado. E foi nesse exato momento que a segunda peça vem se juntar no quebra-cabeça e demonstrar um cenário ainda mais revelador, que é o quê? Enquanto o consulado fazia essas reuniões em São Paulo,
A Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, procurou o deputado Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, para pedir ajuda numa missão, viabilizar, preste atenção, a vinda ao Brasil de 2 funcionários do Departamento de Estado americano, que é a Riley Burns e Samuel Sampson. Agora preste atenção aqui no seguinte, o que acontece? Por que eles são importantes? Porque o Riley Burns é o subsecretariado do Departamento do Estado para a área de democracia, de direitos humanos e sobre trabalho. E o Marco, que foi indicação do Marco Rubio. E já o Samuel Sampson tem apenas 27 anos e é o subsecretariado adjunto da mesma pasta, também indicado por Trump. Os dois pediram vistos em 20 de julho, e disseram que para discutir a liberdade de expressão e questões eleitorais. Mas segundo a reportagem do The Washington Post, o objetivo era lançar dúvidas sobre as urnas eletrônicas. E aqui, pessoal, aconteceu algo que poucos esperavam. O Itamaraty barrou, simplesmente negou a entrada desses 2 diplomatas. Em 24 de julho, antes mesmo da reportagem do Washington Post ser publicada, o governo brasileiro já havia barrado a entrada dos 2. O motivo, segundo as fontes do governo, é que a vinda deles tinha possibilidade de lançar risco, lançar risco sobre a questão política e explorar esse risco sobre a questão eleitoral brasileira. E também revelava a conexão direta entre a missão dos funcionários e a candidatura do Flávio Bolsonaro, porque todos esses fatores aconteceram em conjunto. E o Departamento de Estado reagiu da seguinte forma: chamou essa posição do governo brasileiro de mentira sem fundamento e disse que a visita seria algo rotineiro, uma rotina. Então, só que tem um detalhe nessa história que muda completamente o significado de tudo isso, que é o quê? Menos de 4 dias de ter os funcionários barrados aqui no Brasil, o Trump assinou o quê? A prorrogação da emergência nacional contra o Brasil. Então, na ordem executiva 14.323, que originalmente foi assinado em julho de 2025, ano passado, essa ordem classificava o Brasil como uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. No documento, Trump cita ações do governo brasileiro que influenciou o quê? Essa tomada de decisão. Então, o Trump vai dizer o quê? Por que ele tomou essa decisão? Porque as decisões do STF sobre a liberdade de expressão e o que ele chama de perseguição política ao ex-presidente e seus opositores. Então, ele vai citar as decisões do STF e a perseguição, segundo Trump, ao ex-presidente e aos opositores como a justificativa para a tomada dessa decisão. Agora vamos colocar tudo junto, beleza? Aqui eu vou entregar o supra-sumo para vocês. Por que tudo isso está conectado? Na mesma semana, vamos lá, influenciadores de direita são recebidos no consulado americano aqui em São Paulo. Funcionários do Departamento dos Estados Unidos tentam entrar aqui para questionar as urnas. E o presidente Donald Trump faz o quê? Renova uma declaração que trata o Brasil como uma ameaça à política e à economia dos Estados Unidos. E a resposta de Trump veio em menos de 72 horas depois dos vistos negados àquelas 2 personalidades, ao Sampson e a Hillary. Então, agora, uma pergunta que precisa ser feita: por que os Estados Unidos estão tão interessados nas eleições aqui no Brasil? E o que eles ganham com isso? Isso é o questionamento que eu faço para vocês. Agora vamos tentar construir a resposta aqui junto. Qual que é o interesse dos Estados Unidos? A resposta para entender essa conjuntura, esse interesse dos Estados Unidos no Brasil, passa pelas seguintes questões. Vamos juntar as peças do tabuleiro.
De um lado você tem o governo Trump, que abertamente demonstra simpatia por Flávio. De outro você tem o governo Lula, que tem adotado oposições em política externa que desagradam Washington, como a aproximação do BRICS, a questão da moeda dentro do BRICS e também a questão da questão da independência aqui na América Latina, principalmente a abertura do mercado nacional com relação à aproximação com a China. E no meio disso, os influenciadores entram como um quê? Qual que é a peça dos influenciadores? Eles são a ponta de lança, a ponta de frente. São eles que traduzem as narrativas geopolíticas para o público através de conteúdo diário para milhões de brasileiros. Quando a Maria Schmidt senta numa sala com diplomatas americanos para discutir a liberdade de expressão no Brasil, o que está sendo construído ali não é uma discussão sem interesse, despretensiosa. É o que nós chamamos o quê? Da construção de uma narrativa. Por quê? A partir do momento que ela vai até o consulado para estabelecer essa relação mais próxima com Washington, ela está construindo uma narrativa o quê? Uma narrativa em sintonia, que vai o quê? Traduzir a opinião dos Estados Unidos, que é sempre uma linguagem diplomática, difícil de alcançar o público, para algo mais palatável para o público. É o que nós chamamos de uma narrativa que vai estabelecer uma frente, o quê? Entre vários influenciadores de direita. E essa narrativa vai chegar ao público através de podcasts, de vídeos no YouTube, para o quê? Para de maneira formatada, de um jeito que parece uma opinião independente. Ninguém vai falar diretamente, a não ser que esteja ciente dessas reuniões, que é algo combinado. É sempre uma opinião independente. E tem mais. Quando o Leandro Narlock foi procurado pela imprensa, ele classificou a reunião como algo protocolar, mas se recusou a dar qualquer detalhe sobre o que foi discutido. Se é protocolar, por que é sigiloso? Não tem sigilo, é algo corriqueiro, entendeu? Então, agora vem a parte que talvez seja a mais importante de tudo isso. Aqui eu fecho e entrego para vocês o quê? A fatia do bolo. Pode ficar para vocês entenderem. Vamos lá. Essa operação não acabou. Segundo as reportagens, novas rodadas de conversa tem o quê? Já tem a previsão. Outros influenciadores já receberam o convite. E o governo brasileiro, nos bastidores, avalia essa situação como uma escalada, que não deve ser um episódio isolado. E especialistas em direitos internacionais está destacando isso como o quê? Como um processo, como uma influência, como uma ingerência que exerce pressão sobre o processo político eleitoral dentro do país. Pode haver até mesmo uma violação da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, que nenhum país pode influenciar na decisão, na tomada de decisão de um outro país no aspecto eleitoral, principalmente quando nós estamos falando de um país democrático como o nosso, porque quem deve tomar decisão é o povo, mas a partir do momento que a opinião do povo está sendo influenciada por um país estrangeiro através de uma peça-chave que são os influenciadores, isso acaba rompendo o quê? As relações diplomáticas entre os dois países, porque isso demonstra uma ingerência. E aqui está a questão que poucos estão falando. Até onde o Brasil está disposto a ir em relação a essa ingerência? Barrar visto foi a primeira resposta, mas só que a questão dos influenciadores tende a escalar, beleza? Tende a continuar criando uma narrativa que vai influenciar, sim, as eleições de 2026. E aqui não estamos falando de um convite inocente para um café no consulado. Estamos falando de 3 movimentos simultâneos, combinados, relacionados. A criação de uma conjuntura. E coordenados, né? Tudo bem? Vamos lá. A primeira coisa, na mesma semana, envolveu-se o quê? O governo dos Estados Unidos
apontando para o mesmo alvo, eleições brasileiras de outubro de 2026. Então, o governo, diplomaticamente falando, o governo dos Estados Unidos apontando qual é o seu objetivo, qual é o seu alvo. Os influenciadores é a frente digital, para influenciar a opinião pública. Os funcionários do departamento seria a frente institucional. Eles querem estabelecer uma institucionalidade na ingerência, para transparecer o quê? Normalidade. A emergência nacional é a frente econômica, porque ele vai prorrogar por mais um ano a questão da emergência nacional dos Estados Unidos até que quem seja eleito seja alguém que vai o quê? Oferecer o Brasil em uma bandeja para os Estados Unidos. A partir do momento que quem ganhar é alinhado aos Estados Unidos, pode ter certeza que essa emergência vai ser o quê? Vai ser extinta, vai ser encerrada. E a pergunta que eu fiz no começo, o que os Estados Unidos estão montando no Brasil, qual que é o seu interesse, agora tem uma resposta. Eu entrego para vocês aqui. Agora nós temos uma resposta, claro, uma operação de influência em múltiplas camadas que usa diplomacia oficial entre os dois países como porta de entrada e os influenciadores como canal de distribuição dessa ingerência. Mas a forma que vai ser distribuída vai ser a forma de uma narrativa combinada, que vai parecer independente, mas não independente. Isso não é teoria, são fatos. O que eu estou trazendo para vocês é algo embasado, são fatos. Bora lá! Agora eu quero que vocês dizem aí nos comentários. Vocês acham que o Brasil deveria ir mais longe na resposta? Deveria ser uma resposta um pouco mais contundente? Ou o que foi feito até aqui já é o suficiente? Deixa nos comentários. Se esse vídeo ajudou a vocês a entender o que está acontecendo, compartilha com alguém que precisa ver isso também. Porque essa história não vai parar aqui. Então compartilha com alguém, se isso te ajudou, se isso te informou, compartilha com alguém. Aproveita, comente, compartilhe e também curte esse vídeo. E principalmente se inscreva nesse canal para fazer esse canal crescer ainda mais e essas análises chegar a cada vez mais gente. Beleza? Forte abraço, meu nome é Marcos, nós realizamos e nós encerramos aqui mais uma análise no realismo neoliberal.